Olá, me chamo Rogério Scussel, tenho 40 anos, sou formado em Ciências Contábeis, trabalho como gerente administrativo financeiro no Distrito Industrial de Manaus e sou gay. Assim, quando eu me assumi, eu já me assumi com mais de 30 anos para minha família. Eu sempre vivi escondido, eu tinha o privilégio de morar longe, então acabou sendo um privilégio que eu vivia uma vida paralela ao que eles sabiam. Eu fui me assumir com 32 anos para os meus pais e irmãos. Foi bastante difícil. O meu pai ficou um pouco tempo sem falar comigo, mas minha mãe durou quase 5 anos sem a gente conseguir voltar a se falar. Recentemente a gente retomou o contato, mas uma relação bastante quebrada, bastante difícil. Teus pais vêm pra cá, pra Manaus? Não, eu vou pra lá. Agora, no feriado de novembro, eu vou passar uns dias lá na casa dos meus pais, em Santa Catarina. Aí rever irmãos, sobrinhos que nasceram há um ano e pouco que eu ainda não conheci. Vamos ver como vai ser a experiência de reencontrar os pais na terra deles depois de uns 5 anos sem falar com eles. Ainda não é uma relação muito saudável. Fazem mais de 7 anos que eu não visito a casa dos meus pais e dos meus irmãos. Devido à minha sexualidade, assim, para minha mãe foi muito difícil, para minha irmã é extremamente difícil. A nossa relação é inexistente praticamente. Toda vez que ela me encontra são ataques, palavras de violência, sempre tentando me diminuir ou transformar em menos devido à minha sexualidade. Mas claro, hoje com 40 anos a gente consegue viver bem, passar bem por isso, não sofre mais tanto, mas realmente não foi uma relação e uma abertura muito fácil, não. Trabalho numa posição de gerente administrativo financeiro, também envolvendo a área contábil. Toda a minha equipe sabe da minha sexualidade, os donos da empresa sabem disso. Inclusive foi uma condição para eu assumir o cargo aqui em Manaus, para poder viver quem eu sou, poder viver sendo gay e tendo um cargo diferente, um cargo de relevância dentro da empresa, mas assim, com visibilidade, mas realmente é uma situação diferente para todo mundo, né? Tanto para mim quanto para a empresa em si, porque muitas vezes as pessoas olham primeiro para a sua sexualidade para depois quem você é como profissional. Então você precisa ser mais do que o normal para você ser respeitado como outros são simplesmente por ser profissionais. Tu já tá aqui há quanto tempo já, Rogério? 2 anos. Tá por esse mês, 2 anos, inclusive. Agora no final do mês faz 2 anos de Manaus. Hoje na empresa onde eu trabalho é um ambiente bastante saudável. Como todos sabem da minha sexualidade, é uma coisa que é muito natural. Depois de 2 anos nessa empresa, numa posição de gerente, então é uma relação de muito respeito, tanto minha para com eles, quanto eles comigo. Sempre muito respeitosos, a gente pode conversar sobre qualquer assunto, mas é uma relação bastante respeitosa, assim, se cria uma amizade um pouco até mais forte, acredito, por eles verem que um homossexual pode ser um gerente, pode estar numa relação de liderança, mas sempre com muito respeito, tanto de todos os lados. Como é que é esse rapaz aí no dia a dia, aqui? Ele é uma ótima pessoa. Ele só é muito sincero, né? O que ele tem que falar, ele fala na cara. Pá! Isso é algo ruim? Não, isso é ótimo. Mas nunca forma grosseira, sempre Não. sendo honesto com o que é pra ser. Justamente, é isso que eu admiro nele, que ele fala assim numa sutileza. Mas não deixa de falar a verdade. Não deixa de falar a verdade, é verdade. Olha, dentro da minha vivência, tanto na empresa quanto na sociedade em geral, eu percebo que Manaus está mais receptivo a isso. Não é um ambiente tão agressivo. Hoje eu ando de mão dada em alguns restaurantes, não necessariamente exclusivamente público gay, e não vejo problema, assim, não tenho tido nenhum tipo de problema e vejo uma receptividade bem bacana da cidade de Manaus quanto a isso. Ataque de violência eu nunca vivi e nem presenciei ataques de violência homofóbica. A minha única experiência negativa com esse tipo de violência foi em um determinado bar. Eu estava dançando com meu namorado e o pessoal do bar veio pedir para que a gente não dançasse tão próximo, que a gente se afastasse
e não ficassem tão próximos. Isso foi anterior à lei, né, da homofobia, então assim, a gente meio que ficou sem ter o que fazer, simplesmente parou de dançar e jamais voltou nesse bar. Mas mais que isso, sim, ataques de violência, agressão física, não. Nunca presenciei, nunca vivi. A sexualidade sempre é um empecilho quando você tem medo de ser quem você é. Então leva muito tempo para você perceber que ser gay não necessariamente é um problema, mas você tem muita insegurança para poder se assumir, para poder ser quem você é. Então assim, hoje com meus 40 anos, eu convivo bem com a minha sexualidade e meu trabalho. Mas falar para você que nos meus jovens 20 anos era uma coisa muito difícil. Eu acabei me fechando muito, sendo conhecido como uma pessoa muito fechada, que acabava me isolando um pouco, né? Eram outros tempos, é claro, né? São 20 anos atrás, então era uma realidade um pouco diferente. E o mundo não aceita também isso.